Os meninos! Eu sou Marcelo Filardi, professor de Biologia do IFMG. E o tema dessa aula de Ecologia é um dos mais importantes, né, pessoal? Que é a sucessão ecológica. O que é a sucessão ecológica, né? E eu me achando com cara de eucalipto, né, gente? Aí no meio, me sentindo o eucalipto. Tem gente que não entendeu essa imagem aí, pessoal! Entende aí, ó? Você não conseguiu entender, gente? Depois eu desenho. Mas vamos lá. Olha só. A sucessão ecológica é um processo, né, biológico gradativo, lento, em que a colonização de um habitat com a alteração das comunidades que vivem ali ao longo do tempo. Repetindo. Hoje você tem um determinado ambiente com certa adaptação de alguns indivíduos ali, daqui a décadas muda o ambiente, mudam as comunidades, daqui a centenas de anos mudou o ambiente, mudaram as comunidades. É gradativo e lento, sabe? Mas como que isso começa? Onde que isso vai parar, né? Aí, para entender isso, a gente tem que entender que há dois tipos de sucessão ecológica. A primária, ela acontece em áreas que nunca foram habitadas, e um bom exemplo, dunas de areias, né? Ali você não tem ambiente você tem ambiente ali que nunca foi habitado e com o tempo começa ali uma gramínea, começa uma colonização pioneira e depois secundária e vai embora, né? Ilhas vulcânicas são ótimos exemplos, porque nunca teve uma ilha ali naquele ambiente do mar ali. Aí com, sei lá, um soerguimento, uma reacomodação de placas, você tem ali um vulcão e esse vulcão torna-se ilhas rochosas e com o tempo ali uma colonização pioneira de seres adaptados àquele ambiente rústico e daí um tempo você volta ali, tem uma mata, uma floresta natural ali que se instalou ali. Mas como que isso acontece? É no meio do mar, ninguém vai lá. Para, né, gente? A secundária, ao contrário da primária, ela só sai um pouco da frente aqui antes que você reclame, né, gente? A secundária, aquele ambiente ele já foi pré-colonizado ou foi abandonado, tipo lavouras, né? Foi abandonada e com o tempo ela vai sendo recolonizada, ou áreas que foram desmatadas, incêndio. Então você tem ali uma colonização posterior, secundária, de uma área já pré-habitada por faunas e floras. Entendeu que interessante? Olha só essa imagem que eu vou mostrar. Essa ilha vulcânica aí, tá vendo? Ela não estava aí. E repara que na base dela, nessa região inferior aqui, já tem uma área esverdeada ali, né? Mas como que você foi parar lá? Gente, pássaros, material vegetal, sei lá, que vem boiando, troncos de árvore, pássaros. Entendeu? A natureza dá um jeito, gente. Aceita que dói menos. E aí, as dunas, ó, repara aqui embaixo, aqui, ó, que você já tem aqui uma área colonizada aqui embaixo, tá vendo? Já com gramíneas, aí daqui a pouco chegam insetos, e você começa a ter anelídeos, e começa a ter uns arbustos, e o porte vegetacional desse ambiente aí nunca habitado começa a ganhar volume, isso com o tempo, é gradativo, entendeu? E olha esse ambiente, essa imagem aí já mostra uma área, às vezes lá na sua fazenda já teve isso, né? Você tem assim uma região que era uma lagoa, depois com o tempo começou a virar um brejo, e esse brejo começa a ter pequenos arbustos ali no meio, assim, você começa a ter um assoreamento, depois vira uma mata fechada, né? Uma capoeira, por exemplo. Isso aí é uma sucessão tipo secundária, porque é um ambiente já pré-habitado, ou lavouras, né? Agrícola, ambiente com cafezal, lavouras mesmo, agrícolas. Pastagens, deixa a pastagem quieta lá para você ver como é que você volta dali a dezenas de anos, tudo fechado, né? Não é interessante, pessoal? Ninguém sai, vamos continuar. Olha essa sequência de imagens, pessoal, ela é incrível, olha só. Você tem aqui nesse primeiro momento uma área que já era habitada, mas que houve um incêndio. Aí no segundo momento, né, retiraram uma imagem daquela mesma área e olha como é que ela já teve uma reconstituição vegetacional. Olha no terceiro momento como é que já densificou. E num quarto momento como é que já está assim, uma área mais reconstruída, né?
Entende que isso é natural? E é um tipo de sucessão primária ou secundária? Ô, gente, pergunta boba, né, gente? Está escrito aqui, ó. E você ainda pensou, gente, secundária. Já tinha seres habitando ali, pessoal. Então tá. Agora, acompanhe essa sequência de imagens aí. Olha que interessante. Nesse momento 1 e 2 aqui, você não tem nada, né? Você tá vendo que é um ambiente nunca habitado, né? Só que aí você tem ali organismos que se instalam ali. Líquens, musgos, fungos, micro-organismos, pequenos insetos, algumas larvas. São seres pioneiros que chegam ali, que têm baixa exigência, sabe? Vivem com pouca umidade ou vivem com o mínimo ali de sobrevivência, né? Eles conseguem se instalar ali, sabe? E aí, aí você já começa, tá vendo? No momento 1 você tinha um tipo de organismo que se colonizou ali, só que depois ele diminui o número de seres ali representativos. Aí entra num segundo momento novos seres. Aí eles tomam conta, preparam aquele ambiente, só que eles entram em decadência numérica. E aí começa um terceiro e quarto momento, novos indivíduos. A gente chama seres, organismos intermediários. Aí você já tem umas gramíneas mais duradouras, pequenos arbustos, arvoredos, seres invertebrados e vertebrados, com um certo nível de complexidade populacional, né? Anelídeos, roedores, pequenos moluscos, larvas. Aí, ó, tá vendo que novas populações que não existiam passam a existir, tá vendo? Então, cada gráfico desse mostra assim, sucessões populacionais nas fases de colonização daquele ambiente. Não é interessante, pessoal? E olha onde é que vai chegando. Ô, gente, eu fiquei ali na frente, você nem falou, né? Olha só. E aí, olha só em que culmina ali, ó, naquele momento 5 e 6, tá vendo? No momento 5 e 6, como é que o ambiente já se densificou, já ficou mais complexo, mais biodiversidade intensa. E aí, ó, você tem novos colonizadores, por exemplo, florestas mais densas, mais fechadas. Aí você tem bromélias, orquídeas, epífitas, né? Plantas aquáticas, peixes, anfíbios, serpentes, mamíferos. Você tem toda uma rede, né? Uma teia alimentar ali mais complexa, mais estável, um clímax, né? E aí você tem novos colonizadores. E essas sucessões vão acontecendo, pessoal, até chegar no equilíbrio. Tipo a floresta, as florestas do bioma da Mata Atlântica, lá da Amazônia. Você tem todo um equilíbrio, né? Até que o ser humano, né, gente? Então vamos, pessoal, continuando. O que acontece ao longo dessa sucessão? Isso aqui era bom você saber, ó. Desde o início até aquele momento clímax, você vai ter um momento da biodiversidade que eu falei, né? Porque você tem mais seres, você tem maior biodiversidade mesmo, animal, vegetal, microbiana. A biomassa aumenta, não precisa nem falar, né? Biovida, massa, a massa viva daquele ambiente ali, né? A estabilidade, como eu falei, microclimática, o ambiente é mais estável, né? E os níveis tróficos também aumentam, né? Assim, eles tendem a serem mais complexos, mais estáveis, né? Com maior número de indivíduos e populações e comunidades envolvidas naqueles níveis tróficos, consumidores, produtores, herbívoros, carnívoros. Não é interessante? Muito legal, pessoal. Ninguém sai, hein? Ninguém sai. Aí eu quero te apresentar aqui um probleminha, pessoal. Olha como é que a imagem fala. As fragmentações ambientais, né? E muito por ação humana, pessoal. Devastação ambiental mesmo, né? De florestas para plantios de grandes monoculturas. Então você tem toda uma fragmentação ambiental. Então eu estou mostrando essa área enorme aí para cultivo agrícola, tá vendo? Olha como é que ela fica mexida, olha como é que ela fica com forte intervenção humana. Aí você vê ali umas árvorezinhas ali, ó, pedindo socorro para sobreviver, gente, aqui no meio, ó, você nem enxergou, tá vendo? Como é que um bicho vai viver aqui? Como é que uma onça vai viver aqui? Onça que anda quilômetros. Como é que macaquinho vai viver aqui, gente? Eles ficam ilhados, pessoal. Não é interessante? E triste? Então vamos ver.
o que é essa fragmentação? Aqui tem um caso, ó. Olha o que eu trouxe para vocês entenderem na prática, né? Repara que aqui você tem uma mata, né? Tinha, porque olha aqui no meio, tá parecendo pomar, tá vendo? Que tá assim uns arvoredos, né? Tá parecendo um pomar, com as árvores bem espaçadas. Então olha só, retiraram mata nativa para plantio aqui de interesse, tá vendo? Pastagem, alguma coisa aí. Você fragmentou. Então, pensa os macaquinhos vivendo aqui nesse ambiente aqui, ó, nesse fragmento aqui inferior aqui, sabe? Não é triste? Aqui, ó. Aqui, ó. Pensa aqui, ó, um macaquinho vivendo aqui nesse ambiente. Então aqui você tem todo um cultivo aqui de, parece, né? Parece pomar e tal. Tu pensa um macaquinho vivendo aqui, eles começam a reproduzir entre eles, pessoal, porque eles ficam ilhados. Eles ficam, não tem outras opções de deslocamento. Aí, olha só essa imagem aqui que interessante, ó. Você tem toda uma área urbana com... Meu Deus, olha o que fizeram. Eles isolaram. Olha como é que tem prédio construído, assim, a mata está pedindo socorro. Né? Você fala, ai, que ambiente, eu vou caminhar lá, que é puro, é ar puro. Você vai ver cocô, você vai ver lixo, você vai ver sacola, você vai ver... Triste, né, gente? Esgoto, né? E aí, ó, continuando aqui, olha essa imagem de baixo. Oh, gente, é triste. Você está vendo que é emaranhado de rodovia aqui, com a matinha ali pedindo assim, pedindo socorro, né, para viver, né? Disputando espaço com as rodovias, carros e poluições, né? Mas ainda bem que está sendo preservado esse ambiente aqui, porque você microclimatiza aquele ambiente. Então vamos ver, continuar. Olha só que imagem, ó. Aqui você tem toda uma área de plantio agrícola, tá vendo? E olha aqui no meio, aqui uma fila de árvores assim, socorro, socorro, socorro. Tá vendo um montinho ali? E lá nos picos das montanhas, ó, uma área preservada, tá vendo? Mas se você reparar, olha como é que já foi ali, tá vendo aqui, né, nesse ambiente aqui, como é que a área de cultivo agrícola já começou a entrar, tá vendo? Pessoal, daqui a pouco essa água que está aqui embaixo seca. Por quê? Essa água aqui tem todo um lençol freático aqui, e esse lençol freático é alimentado por chuvas, que ao cair esses morros nessas montanhas, tem toda uma retenção das águas. Daqui a pouco você tem erosão, você tem lixiviação e esse assoreamento, você desertifica esse ambiente. Triste, né? Mais o interesse econômico, mais do que um ambiental. Olha essa imagem aí, ó. Tá vendo? Você tem aqui, olha, parece que já passaram o trator aqui recentemente, né? Mexeram nessa terra. Aqui, gente. Assim, nossa, mas que sorte ter deixado. Sorte que é um morro, gente. Isso aqui é um morro, é uma área íngreme que não tem como plantar. Aí deixaram. Porque se ela fosse mais planificada, ela não tinha sobrevivido, gente. Pensa, não é que a pessoa é boa, não, a deixaram lá, é boa. Que boa, o que, gente? E aí, ó, continuando, olha essa outra imagem. Todos falam a mesma coisa, essa fragmentação ambiental. Olha que tristeza. E umas árvores aqui pedindo socorro para sobreviver. Não sei como é que elas foram deixadas ali, tá vendo? Olha que área mexida, olha que artificialização do ambiente natural. Tá vendo? E aí, não vou nem falar nada. 1 minuto de silêncio. Pronto, já passou 1 minuto. Olha só, pessoal. Aí, é claro que, né, a remediação, né, que são aqueles corredores ecológicos. Olha essa imagem, olha. Elas tentam reduzir o impacto daquela área que foi alterada. Então, por exemplo, essa área aqui, ó. Tá vendo que à esquerda você tem aqui um ambiente que foi mexido, né? À direita também. Aí os proprietários deixaram esse corredor aí, ó. Aí quer dizer, eles ligam aquela mata, aquele resto de mata lá, com algum fragmento que está aqui para baixo. Então, onça, tatu, os animais, eles utilizam esse corredor que tem ainda mata nativa, protegidos, para atravessar de um fragmento de mata para outro. É uma forma de você reduzir o impacto dessa fragmentação ambiental
por plantio, né, de agrícola ou florestal, sabe? Ah, gente, aí ó, tem esses corredores naturais, mas com mata nativa, mas você pode fazer esses corredores suspensos também. Tá vendo que isso aqui é uma rodovia? E como assim, muitos animais morrem atropelados, você pode fazer essas, tipo um viaduto, né? Você pode fazer um corredor suspenso, aí os animais transitam lá por cima, por exemplo, ou você pode fazer por baixo também, túneis subterrâneos. Cobra, tatu, esses animais, né, passam por aquele túnel. É um corredor ecológico. Aí, ó, tá vendo que bonito que fica? É uma forma que o ser humano tenta de reduzir a interferência ali, né? Mas são todos os países que preocupam com isso, pessoal? Fala, gente! Não seja ingênuo, não, gente! Aí, ó, aí, que interessante, como é que fica assim uma vista por baixo. E os carros passam por ali. Lá em cima os bichinhos se achando assim, os elevados, né? Não é interessante? Aí que interessante que fica, ó. Tá vendo aqui que você tem uma pastagem? Eu consigo ver uns bovinos aqui, ó, né? Parece ser bovinos aqui, tá vendo? Aí aqui tem uma pastagem, mas aí você tem corredores ali, ó, de arvoredos, tá vendo? Agora, é uma redução do impacto, sim, mas qual é a eficiência? Será que isso aqui garante mesmo as aves, os mamíferos, né, gente? Aí quando os bichos começam a atacar o gado, aí o criador lá fica com raiva, né? Aí, olha só que interessante, tá vendo aqui os corredores? Interligando áreas fragmentadas, né? Olha lá, ó, tá vendo? Aqui você tem toda uma área mexida, aí você tem fragmentos de cá e de cá. Podia ter um corredor, né, unindo esses fragmentos aqui. Pode ter algum corredor ecológico que não está à vista na imagem. Mas seria bom aqui no meio, né, para ligar. Mas se você põe o corredor, você perde aquela área econômica ali. Olha só. Tá vendo como é que fica? Esses fragmentos aí, esses corredores tentam unir esses fragmentos, pessoal. É uma forma de se reduzir o impacto, tá bom? E sabe o que eu quero agora abordar com você? Eu quero abordar é nada, porque acabou. Então o que nós vimos, pessoal? A gente viu um processo natural gradativo de substituição de fauna e flora no ambiente ao longo de um tempo. Se aquele ambiente nunca foi habitado, né, e vai surgindo ali comunidades pioneiras, comunidades intermediárias, até chegar numa comunidade clímax, naquele ambiente nunca habitado, sucessão primária. Se essa sucessão acontece numa área já habitada, porém abandonada ou desmatada, sucessão secundária. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu!